Já pararam para pensar em como a gente realmente usa a linguagem no nosso dia a dia? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, olha, revolucionária, do pensador Mikhail Bakhtin, uma ideia que pode mudar completamente o jeito que a gente enxerga a comunicação. Vamos nessa? Bom, para começar, uma pergunta que parece simples, mas não é. O que é a linguagem, afinal? Se a gente parar para pensar, a resposta que a maioria de nós aprendeu talvez não conte a história completa. Desde a época da escola a gente aprende que a língua é um sistema. Tem lá o dicionário cheio de palavras e a gramática cheia de regras para a gente combinar tudo em frases. Parece lógico, parece simples, mas será que é assim mesmo que a coisa funciona na vida real? E é aqui que o negócio fica interessante. A gramática ensina a gente a falar de um jeito bem informal, né? Tipo, o prédio está pegando fogo. Mas na hora do desespero, o que a gente grita? Fogo. Dá para notar a diferença, né? Existe um abismo entre o sistema que a gente aprende e o jeito que a gente de fato se comunica. E é exatamente aí que a ideia de Bakhtin entra com tudo. Ele dizia que, ok, a gramática é importante, claro, mas focar só em palavras e frases é perder de vista o todo do filme. É perder como a comunicação acontece de verdade. Pensa só, estudar só palavras e frases é como tentar entender a arquitetura estudando só tijolo e cimento. A gente entende as peças, mas nunca enxerga a catedral, o prédio, a casa. Esse modelo antigo simplesmente ignora a construção final da nossa fala. Certo? Então, se não são as palavras e as frases as unidades principais da comunicação real, o que é? Bakhtin diz que é o enunciado. E o que é um enunciado? É bem simples, na verdade. É a unidade real da nossa comunicação. Pode ser uma palavra só, tipo oi, ou pode ser um livro gigantesco. O que importa aqui não é o tamanho, mas o fato de que ele representa um turno completo na conversa. Sabe, do momento em que alguém começa a falar até o momento em que para, passando a vez para outra pessoa. O que define o enunciado não é a estrutura gramatical dele, mas sim suas fronteiras. Ele começa quando uma pessoa fala e termina quando ela passa a vez para outra. Cada enunciado é um elo numa corrente. Uma corrente de comunicação que nunca para. Ok, então se os enunciados são os nossos verdadeiros blocos de construção, como é que a gente os usa? A gente inventa cada um do zero toda vez que vai falar? Bakhtin diz que não. A gente usa padrões. E ele chamou esses padrões de gêneros do discurso. Os gêneros do discurso são como moldes ou modelos que a gente usa para os nossos enunciados. Dá para pensar neles como caixas de ferramentas para situações diferentes. Existe um jeito típico de dar bom dia, um jeito típico de escrever um e-mail de trabalho, um jeito típico de contar uma piada. Essas formas são os gêneros do discurso. O que o Bakhtin está dizendo é que usar esses gêneros é inevitável. A gente usa os gêneros do discurso o tempo todo, de forma totalmente instintiva, sem nem se dar conta. E eles estão, de fato, em todo lugar. A diversidade é absurda. Vai desde uma resposta curta, num diálogo como um oi e tchau, até um romance de 1000 páginas. Um comando militar, um e-mail, uma receita de bolo, um post na rede social. Tudo isso são exemplos de gêneros do discurso diferentes. Agora, Bakhtin faz uma distinção que é super importante. Ele disse que nem todos os gêneros são iguais. Existem 2 níveis básicos. Os primários, que são os mais simples, e os secundários, que são os mais complexos. Os gêneros primários são a matéria-prima, são as conversas do dia a dia, as saudações, os bilhetinhos. Já os gêneros secundários, como um romance, um artigo científico, uma peça de teatro, são construções muito mais elaboradas, que pegam esses gêneros simples e transformam em algo completamente novo. Vamos ver um exemplo prático de como isso funciona. Um escritor de romance não inventa o diálogo do nada. Ele ouve, ele absorve os gêneros primários, as conversas reais das pessoas. Depois ele pega esse diálogo e coloca dentro do livro dele, que é o gênero secundário,
Só que lá dentro do romance, aquele diálogo do dia a dia perde a função original e vira parte de uma obra de arte e ganha um novo propósito. E tudo isso implicações profundas, porque se todo enunciado é uma resposta a outro e ao mesmo tempo espera uma nova resposta, então a linguagem não é uma via de mão única. Ela é, na sua essência, um diálogo. Nenhum enunciado existe sozinho, no vácuo. Ele sempre responde a alguma coisa que veio antes e já antecipa algo que vai vir depois. É um elo numa corrente que não tem fim. Qualquer pessoa que já participou de uma conversa sabe que ela é dialógica, ou seja, um fala, o outro responde e assim vai. Ou seja, não existe um ouvinte passivo. Enquanto alguém escuta, essa pessoa está concordando, discordando, formulando perguntas na cabeça, já se preparando para responder. A compreensão é um ato ativo, responsivo. É o primeiro passo para o ouvinte virar o próximo falante. Então, para resumir, todo enunciado é dialógico de 3 maneiras. Primeiro, ele é sempre uma resposta a algo que já foi dito. Segundo, ele é moldado pela resposta que ele espera receber. E terceiro, ele é sempre endereçado a alguém. Um destinatário cuja presença seja real ou imaginária influencia totalmente o jeito que a gente fala ou escreve. Ok, vamos amarrar tudo isso. Como é que isso muda o jeito que a gente vê a comunicação no nosso cotidiano? Bakhtin vai dizer que nenhum de nós é a primeira pessoa a falar. A gente nasce num mundo que já está no meio de uma conversa gigantesca, uma conversa que nunca para. As nossas palavras sempre se juntam a palavras que já foram ditas por outras pessoas. E o ponto final é este. Ser fluente numa língua não é só saber vocabulário e gramática, é saber de forma instintiva qual é o gênero certo para a situação certa. É entender as expectativas de um e-mail de trabalho que são diferentes de uma conversa com amigos. É isso que, no fundo, nos torna comunicadores bem-sucedidos. Então fica aqui uma provocação. Ao longo do dia, vamos prestar atenção nisso, tentar identificar os diferentes moldes que as pessoas usam para se comunicar. Garanto que, depois disso, a gente começa a ver essas estruturas invisíveis em todo lugar, desde o bom dia na padaria até o jornal da noite. A grande conversa da humanidade está sempre acontecendo.